Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Houve uma mudancinha agora, a gente não estuda mais diariamente. Você pode estudar diariamente, mas para facilitar o jogo semanal, eu estou fazendo vídeos segundas, quartas e sextas-feiras. Então eu coloco 2 vídeos em um, tá bom? Para facilitar, para eliminar aquele excesso de volume, tá bom? Para ver se assim vocês assistem todo dia. O canal Vigia das Pessoas vai fazer 2 anos agora em outubro, mês que vem. E nós comentamos a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Nós somos especialistas em Bíblia. Sim, nós já lemos a Bíblia inteira várias vezes, inclusive esse ano. Eu não li inteira, eu ouvi inteira na voz de Cid Moreira. Inclusive a gente pode responder algumas perguntas, não é? As perguntas mais do dia a dia a gente responde, tá bom? Se tiver alguma coisa mais complicada que tem que ter doutores especializados, a gente encaminha, tá bom? Mas o basicão do dia a dia, de Gênesis e Apocalipse, a gente consegue responder. O estudo diário da lição é feito perdão, utilizando esse guia aqui, ó. Ele é conhecido como lição da escola sabatina. Então cada mês, cada trimestre, a gente estuda um tema. E nesse trimestre nós estudamos a vida de Moisés. A saga de Moisés pelo deserto do Sinai. Hoje termina o trimestre de inverno. Não chora não. Porque depois do trimestre do inverno vem a primavera. No trimestre de primavera nós vamos estudar quem? Josué. Quem foi Josué? Quem é Josué? Josué foi o escudeiro de Moisés enquanto ele atravessava o deserto do Sinai. Quando Moisés morreu, Josué herdou a liderança. Isso é bem didático. O líder, ele precisa ser construído. Moisés construiu o líder Josué, entende? Então quando Moisés passou dessa para melhor, o povo de Deus estava na mão de Josué, alguém que Moisés confiava. Então, nós aqui no Brasil, nós não temos líderes. Essas pessoas que estão lá são chefes. Os chefes não se importam com o povo. Por exemplo, o nosso chefe da nação foi lá na ONU fazer um discurso. O que ele falou? Eu acabei com a fome no Brasil. Mentiroso! A petralhada está no poder desde 2002 oficialmente, mas os esquerdistas, eles tomaram o Brasil como refém desde a Constituição Cidadã de 88. Essas pessoas não são líderes, porque o líder forma o outro líder. O que nós temos aí são clãs comandando essa grande pátria. E o bobo da corte é o Lula.
Não é desrespeito, não. Por quê? Porque eu acompanhei o surgimento desse homem, entende? E parecia alguém bem intencionado. O único problema é que na trajetória dele, ele se perdeu no caminho. Ele se vendeu ao sistema. Tanto no primeiro como no segundo mandato. E agora no terceiro, agora ele não se vendeu. Era uma múmia presa por seus crimes e foi ressuscitado por outra múmia chamada Biden, presidente dos Estados Unidos. Ele está sendo desmascarado agora, mas isso leva tempo, porque eles fazem as coisas erradas e criam narrativas e eles estão fazendo bem. Olha, nós temos Bolsa Família, nós temos... Gente, um país que se orgulha que a metade de sua população vive de benesses do governo, não pode ser um sucesso. Se a metade da população é miserável, precisa da comida do governo, quem é o governo? É o tomador de seus impostos. Se você trabalha, você está sustentando a metade que não trabalha. Bolsa Família deveria ser, nem deveria ser, o socorro ao pobre, o socorro ao oprimido, o socorro à viúva deve vir de seus familiares, de sua comunidade. Até perdi a linha de raciocinação. Eu estava falando da liderança. Então nasceu Josué, um líder de fato. E a gente vai continuar agora a partir de sábado agora, no trimestre da primavera, nós vamos continuar o estudo dessa lição de Josué, que é uma continuação do livro de Êxodo. Josué pegou o povo, foi lá, invadiu. Tá vendo essa muralha aí, ó? É a muralha de Jericó que Josué deitou por terra. Então a partir de sábado, que eu publico na sexta-noite, lição de Josué, o trimestre da primavera. Muito bem, muito bem. E finalizando esse maravilhoso estudo de Moisés, o autor Jiri Moskala, ele fez um percurso maravilhoso, mostrou como foi a vida de Moisés, mostrou como foi o sofrimento e o livramento do povo por Deus, enquanto caminhavam pelo deserto do Sinai. E nessa última, gente, quando eu cheguei aqui não estava ventando, agora está uma ventania. Começou uma ventania, um frio, tá parecendo agosto. Eu não sei você, mas eu não gosto do frio. Prefiro tomar 4 banhos diários por causa do calor, mas não gosto do frio. Não gosto do frio. Nessa última lição, o autor Jiri Moskala, ele nos trouxe uma coisa não usual, porque ele nos trouxe o santuário. E o santuário está lá mais ou menos no meio do livro de Êxodo. Está lá no capítulo, acho que 27. Só que ele trouxe como última lição. Por que será que ele fez isso? Não sei. Talvez seja pelo fato de o santuário representar a própria presença de Deus na terra. O santuário, Deus falou, faça um santuário para que eu possa morar no meio de vós, para que eu possa estar convosco.
E esse santuário, ele tinha uma linguagem simbólica. Era Deus, era Jesus Cristo atuando na salvação de seu povo. Quarta-feira 24 e quinta-feira 25. Hoje 24, amanhã 25. A presença de Deus no tabernáculo, e Jesus fez sua tenda com a humanidade. Deus falou que queria morar, queria uma tenda no meio do povo. A lição de amanhã vai falar: Jesus fez a sua tenda. Como que Jesus fez a sua tenda com a humanidade? Ele, sendo o próprio Deus, se tornou humano e habitou aqui entre nós. Leia Êxodo capítulo 40. Como os israelitas perceberam a presença de Deus? Leia lá o capítulo 40, o último capítulo. Volta aqui e converse conosco. Aperta o pausa, né? O último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai. A glória de Deus é sua santidade, seu caráter e sua presença amorosa, que é a própria bondade. Êxodo capítulo 3, verso 5. Êxodo capítulo 33, verso 18. Êxodo capítulo 33, verso 19. A presença do Senhor encheu o tabernáculo e se manifestou na forma de uma nuvem. A glória da Shekinah. Shekinah é a presença de Deus. No santuário, vai com Deus, meu irmãozinho. No santuário tinha uma arca, que era chamada Arca da Aliança. Dentro dessa arca tinha acho 3 itens. Era o maná que caía do céu, a tábua dos 10 mandamentos e a vara de Arão, simbolizando o ministério da família de Arão. E sobre essa arca tinha uma tampa, onde tinha 2 anjos protegendo ela. Essa parte da arca era chamada Shekinah, a presença de Deus. Os anjos simbolizavam a presença de Deus continuamente ali. O livro de Êxodo conclui destacando a presença orientadora de Deus na nuvem durante o dia e na nuvem de fogo à noite. Essa nuvem era Cristo. Essa coluna de fogo era Cristo. De modo real e poderoso, os hebreus deveriam experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também sua presença próxima e permanente enquanto os guiava. Anos mais tarde, quando Salomão fez o templo, Davi preparou tudo, deixou os materiais, morreu, e Salomão, seu filho, reinou no lugar dele, e Salomão construiu o templo. Quando Salomão fez a dedicação, a presença de Deus tomou conta do ambiente. Foi um clarão maravilhoso, a presença da glória de Deus. Aí chegou um dia que o santuário foi destruído, o templo foi destruído por Nabucodonosor. E aí chegou o tempo da libertação. Passados 70 anos, o povo foi liberto. E Zorobabel construiu o templo de novo, o segundo templo. As pessoas choravam
os mais velhos, que não deveria ser muita gente, algumas pessoas que conheceram o templo, a glória do templo, choravam de desespero, porque o segundo parecia tão chinfrim. E os mais jovens choravam com a alegria, porque o templo estava sendo reconstruído. Então as pessoas não sabiam qual era o choro de tristeza, qual era o choro de glória, de glória, e qual era o choro de lamento, qual era o choro de alegria. E aí alguém disse, eu não lembro agora, eu sou especialista, mas eu não tenho boa memória. Então se você pedir prova na Bíblia, eu vou ter que dar um Google. Aí o profeta, não sei qual deles, se foi Oséias, talvez tenha sido Oséias, Abacuque, não sei. Falou assim, não se preocupe, porque a glória desse segundo templo será maior do que a primeira. Por quê? O segundo templo não era tão suntuoso quanto o primeiro. Mas qual foi a glória do segundo templo? No primeiro, Deus habitou pela presença da luz inacessível de Deus. A presença de Deus se fez, vá com Deus. A presença de Deus, ela se fez presença de Deus, ela se fez visível pela luz, pela aquela glória que alumiava Moisés e depois Salomão. No segundo templo, qual foi a maior glória? O próprio Deus em pessoa. Se é que é possível caber isso na nossa cabeça pequena. O próprio Deus habitou o templo, primeiro como um bebezinho que foi consagrado lá no templo, e depois o próprio Cristo entrou nesse templo, o purificou. Por isso a glória do segundo foi maior que a primeira. Se você gosta mais, quer mais sobre esse assunto, coloque nos comentários e a gente vai trazer esses temas específicos, tá bom? De modo real e poderoso, os hebreus deveriam experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também sua presença próxima e permanente enquanto Ele os guiava. Nós precisamos da presença de Deus em nós hoje, porque uma vez que Cristo foi para o céu, Ele mandou um outro Consolador, um outro igual a Ele. Nós somos semelhantes a Deus. O Espírito Santo é igual a Deus. O Espírito Santo é Jesus habitando dentro de nós. Tem coisas que não dá para compreender. Fica meio... As pessoas lá de fora, elas não percebem, não conseguem entender. Porque é uma ideia muito grandiosa. Mas é assim. Hoje Jesus Cristo habita por meio do Espírito Santo dentro de você. Você já foi batizado pelo Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo, ele acontece no momento em que você se batiza nas águas. Por quê? Batizar nas águas em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, é a mesma coisa. Moisés armou o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, Êxodo 42, verso 17. Êxodo capítulo 40, verso 2 e verso 17. Moisés também consagrou tudo com o óleo da unção, incluindo Arão e seus filhos ao sacerdócio. Êxodo 49, Êxodo capítulo 40, verso 9, Êxodo capítulo 40, verso 13 ao 15. Moisés passou pelo lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio, dedicando tudo ao Senhor. Por esse processo, inaugurou o serviço dos santuários.
Veja lá, Números, capítulo 7, verso 1. Somente na inauguração do tabernáculo, Moisés pôde entrar no lugar santíssimo, e jamais em outra ocasião. Depois, só o sumo sacerdote poderia ministrar lá anualmente. No dia da expiação, ponto. Leia lá, Levítico, capítulo 16, verso 2 e 17. Eu falei por cima sobre isso, o dia da expiação, na lição de ontem, tá bom? O dia da expiação acontecia anualmente e era o... Preciso falar mais alto que eu tô na rua aqui, né? E era o dia em que todo o povo era perdoado. Claro, individualmente, como nação, mas individualmente. Se você quiser saber mais sobre isso, coloque nos comentários e a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento afirma que uma obra foi acabada. Primeiro, no fim da semana da criação, quando Deus destacou que suas obras criativas foram concluídas. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Segundo, na conclusão do tabernáculo, o texto bíblico declara: assim Moisés acabou a obra. Êxodo capítulo 40, verso 33. E 3, quando Salomão terminou a construção do templo. 1 Reis, capítulo 7, verso 51. Olha que legal, a mesma ligação que eu fiz, o autor da lição também fez. Não é? Moisés com o templo de Salomão. E ainda o autor ampliou, porque ele colocou o templo de Salomão, Moisés e a criação como sendo obras acabadas de Deus, de modo que Deus é completo. Deus não é ele não vive de improviso. Deus, ele concluiu a sua obra de criação, de redenção, de salvação, de redenção, antes da fundação do mundo. Isso precisa ficar inculcado em nossa cabeça. Essa conexão entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 2 e 3. Leia também Apocalipse 22, verso 1 até o 4. O momento em que o tabernáculo ficou cheio com a presença de Deus, Êxodo 40, verso 34, foi o grande clímax. Desculpa. Foi o grande clímax. Eu acho muito bonita essa palavra. Foi o grande clímax. A presença gloriosa de Deus, quando da dedicação da tenda tabernáculo, foi o grande clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante as 10 pragas, a saída do Egito, a derrota do exército egípcio e, por último, a revelação de Deus no Monte Sinai. Não é maravilhoso? É por isso que o estudo diário da Bíblia é fascinante, porque esse estudo, ele vem descortinar nossos olhos para as grandes maravilhas que estão no texto sagrado. Para a sua reflexão, ouça aí e responda.
quais são algumas das maneiras pelas quais, nesse exato momento, veja, o sol está quase despontando ali, ó. Quais são algumas das maneiras pelas quais, nesse exato momento, você pode experimentar a presença de Deus? Por que é tão importante que você faça isso? Você pode experimentar a presença de Deus pela oração. Hoje eu fiz uma oração relâmpago. Você pode experimentar a glória de Deus contemplando a sua natureza. Graças a Deus aqui no... Eu não estou na fonte, eu parei um pouco antes. Mas tem uma montanha muito importante ali, ó. Não sei se é o... Tem uma montanha que dá pra ver daqui, que é o Pico do Jaraguá. Mas aqui nós estamos arrodeados por florestas nativas da época de Anchieta. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, contemplando a natureza, você pode vislumbrar um pouco da glória de Deus, porque Deus mostra a sua glória pela criação. E Deus mostra a sua glória pelas coisas que Ele formou. E especialmente, é porque tem todas as suas criaturas, as árvores, os bichos, né? Fauna e flora. Flora e fauna. Mas especialmente na criação do homem. Deus fala assim: vamos fazer o homem à nossa semelhança, de modo que, se eles quiserem saber quem é Deus, basta olhar para o seu semelhante com um olhar compassivo, com um olhar, a palavra que eu queria aqui, empático. E aí você pode ver um pouco da presença da glória de Deus. O que você acha? Coloque nos comentários. Agora, a última das lições desse trimestre de inverno. Jesus fez sua tenda na humanidade. Para começar esse estudo específico da quinta-feira, ô garoto Juca, já entrou lá, garoto Juca? Se inscreveu? Ó, você vai passar aqui no YouTube, dá um aceno aí, faz assim. Vai com Deus, hein? Meu amigo de longa data, trabalhamos juntos lá no Samebão, há 20 anos atrás. O tempo voa, não é? O tempo passa, o tempo voa. E nem a poupança Bamerindos continua numa boa. Se você entendeu isso aí, você é bem usado. Para finalizar, vamos recordar o verso áureo da semana, o verso que é para ficar inculcado. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e depois e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo capítulo 40, verso 34 e 38. Veja, Deus se fez presente na tenda tabernáculo. Deus se fez presente no santuário construído por Salomão. E agora nós vamos ver que Deus se fez presente no templo, no santuário feito por Zorobabel, que foi reformado por Herodes. Então Jesus fez sua tenda com a humanidade. Como esse versículo compara a encarnação de Cristo com o tabernáculo? Leia lá, João
capítulo 1, verso 14. Aperta o pausa, leia, volta aqui e vamos ver os comentários de Jerimos Cala. Estamos vendo os últimos comentários do autor sobre essa maravilhosa lição. Você está gostando? Coloque nos comentários. Aproveita, meu amigo, já se inscreva no canal. Para você não custa nada, para mim é muito valioso. Compartilhe o vídeo, quem sabe alguém possa se beneficiar desse conteúdo tão simples, mas tão importante e necessário para a vida cristã. Aí o Jerimos Cala, ele fala assim: a encarnação de Jesus é um mistério, bem como uma ciência que os redimidos estudarão por toda a eternidade. Isso não cabe na nossa mente finita, que mesmo vivendo na eternidade, ainda não vai compreender a completude desse gesto de Deus se tornar homem. Filipe queria ver Deus e falou: Pai, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou: eu tô loito. Pai, sou eu. Você tem vivido comigo esses 3 anos e ainda não percebeu? Então ele estava dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Simples assim. O apóstolo João afirma que Cristo, ao tomar sobre si o corpo humano, veio habitar conosco de uma forma concreta, visível, palpável. Ao se tornar carne, Jesus se assemelhou ao que Deus fez no Antigo Testamento, quando habitou com os israelitas no tabernáculo do Sinai. Você percebe que maravilhosa comparação de Jesus no templo de Herodes com a presença de Deus no templo de Moisés? Durante sua encarnação, Jesus armou o seu tabernáculo com a humanidade. Jesus veio habitar conosco. E agora eu vou dar um spoiler. Jesus veio habitar conosco, habitou, foi para o céu. E ele voltou. Ele mora hoje dentro de cada ser humano, na pessoa do Espírito Santo. É um mistério misterioso, mas é assim. Que privilégio indescritível! O Deus eterno, o grande Criador, o grande Pantocrator, desceu até nós como um de nós. Jesus Cristo era um de nós. Alguns até falavam: imagina, esse Jesus aí de Nazaré que a gente vê trabalhando na carpintaria, o homem é homem comum, come peixe, pão, soa, transpira, tem que trabalhar de sol a sol para a sobrevivência da família. Como que eu vou saber, como que eu vou compreender, como que eu vou aceitar que esse indivíduo tão comum seja Deus? E aí Jesus fala para Filipe: sim, sou eu. Também Jesus fala aos sacerdotes lá do templo: antes de Moisés eu sou. Ou seja, Jesus é Deus em plenitude, é o grande Pantocrator. O Deus eterno desceu até nós como um de nós, para nos garantir que Ele realmente é Emanuel, o Deus conosco, de Mateus capítulo 1,
verso 23. Em Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus disse que se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. E eu ouso mais, Ele estará dentro deles, pela presença do próprio Espírito Santo. Cristo está com o seu povo por meio da presença do Espírito Santo. Ó. Acabei de falar, o autor acabou de confirmar o que eu falei agora. Jesus convida seus seguidores a estar em relacionamento próximo com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, você está ouvindo? Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Eu entrarei na sua casa e ele ceará comigo. Apocalipse 3, 20. Leia, meu amigo, meu irmãozinho, Apocalipse 21, verso 1 ao 3. O que esses textos prometem? Leia lá, dá o pausa, volta aqui e vamos aos comentários do autor Jeri Moscala, o último comentário desse trimestre de inverno, que foi maravilhoso. Você gostou? Coloque aí nos comentários. A nova Jerusalém descerá do céu para a terra. João viu uma voz forte que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. O tabernáculo de Deus com os seres humanos é a nova Jerusalém descida do céu. Deus habitará com eles, eles serão seus povos, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Apocalipse 21, verso 3. Na cidade santa não existe templo. Não haverá reconstrução do terceiro templo, porque Deus será o próprio templo. A cidade santa será esse tabernáculo eterno, Deus habitando conosco. O seu santuário, o santuário dessa cidade, Nova Jerusalém, será o próprio Deus. O comprimento, a largura e a altura dessa cidade santa são iguais. É quadrada. Ela não desce redonda, ela desce quadrada. Apocalipse, capítulo 21, verso 16. Assim como acontecia no lugar santíssimo do santuário, ele tinha um formato de cubo, em todos os lados iguais. Por toda a eternidade, em um mundo sem pecado, morte e sofrimento, habitaremos na presença imediata de Deus. Fiquei com vergonha que o moço passou aqui e começou a me olhar. Tem esse maluco falando sozinho no pé do poste. Não estou sozinho, estou aqui com meus irmãos no monte da internet. Sério? Ó, o cara é PhD. Como podemos aprender a preservar até o fim, mantendo os olhos fixos no que Jesus nos prometeu? Confiando, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Para finalizar esse grande trimestre de inverno, leia lá de Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, o tabernáculo e suas cerimônias. Isso é muito importante, viu? Também tem um livro muito bom que eu recomendo, O Ritual do Santuário. Esse já está fora de edição, mas você pode achar aí nas bibliotecas. E se você quiser ler sobre o tema, entra lá na Casa Publicadora Brasileira. Procura sobre o ritual do santuário, que vai aparecer várias obras aludindo a esse assunto. Olha o que a Dona White fala sobre a construção do santuário. A construção do santuário
foi precedida, foi antecipada por um ato divino de redenção, a saber, a libertação de Israel do poder escravizador do Egito. Esta, por sua vez, a construção do santuário foi sucedida, foi acompanhada, enquanto o livramento do deserto foi antecipada, veio antes da construção. A construção, ela precedeu outra coisa importante que ela vai falar agora. Ah, eu me perdi aqui. Eu estou no meio da rua, me desconcentro aqui. A construção do santuário foi precedida pela libertação e esse santuário foi sucedido pela disposição divina de entrar em um relacionamento de aliança permanente com o seu povo. Ele seria... Deus seria o Deus dos israelitas e eles se tornariam seu povo. Êxodo capítulo 6, verso 7. O modo de relacionamento com ele e uns com os outros foi definido pela lei da aliança. O tabernáculo era, de fato, um lugar de encontro, um lugar onde Deus e os seres humanos se reuniam. Foi somente após a redenção e o estabelecimento de uma união permanente com o Senhor, por meio da aliança, que o povo passou a ter acesso a Deus em sua morada. Comentários bíblicos, Andrews, página 258 da Casa Publicadora Brasileira. Ellen White descreveu o propósito das cerimônias do santuário assim: nos serviços do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou o lugar desse santuário, o povo era ensinado todos os dias a respeito das grandes verdades relacionadas à morte de Cristo e o seu ministério. E uma vez ao ano, a mente de todos era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a purificação final do universo, tanto do pecado quanto de pecadores. Patriarcas e Profetas, Casa Publicadora Brasileira, 2022, páginas 304. Tá vendo? O ritual santuário, ele mostra a saga da humanidade aqui na Terra e mostra como Jesus Cristo está atuando para livrar o homem do pecado e para livrar o mundo de pecadores contumazes. É um assunto muito denso, ele não termina por aqui, a lição finaliza aqui, mas o assunto continua. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente deseja perscrutar. A gente não pode parar, não pode parar. A lição de inverno acaba aqui, mas a lição da primavera vai começar imediatamente. Eu vou publicar, antes de publicar a primeira lição do trimestre que vem, uma introdução da lição, tá bom? Vamos considerar nessas perguntas. O derramamento de sangue era essencial para o serviço do santuário. Vários tipos de animais eram sacrificados e o sangue deles era usado em quase todos os rituais do templo. O que o sangue simbolizava? E aqui esses sacrifícios apontavam, em última análise, o sangue significava a vida daquele indivíduo. Em última análise, o sangue significa o sangue do próprio Cristo e o animal simbolizava o próprio Cristo perdendo a vida na cruz por você e por mim. É surpreendente que o Criador habitou no santuário por meio do povo. Ainda mais surpreendente é que ele habitou entre nós como um de nós. E o mais surpreendente ainda é que ele vive hoje dentro de nós pelo Espírito Santo. Isso é o que acrescentei do Espírito Santo, não está aqui no texto. Ele tornou-se humano numa expressão de amor, mas Deus fez muito mais. Ele ofereceu-se como sacrifício pelo pecado, o Cordeiro verdadeiro que morreu
desde a fundação do mundo. Ele não morreu no Calvário. Calma, não é uma heresia. Ele foi morto desde a fundação do mundo. E o ritual do santuário mostrava isso. Sério. Estou com muito frio. O que isso ensina sobre o caráter de Deus e o seu desejo de nos salvar? Isso ensina muito. Isso mostra que Deus está interessadíssimo na nossa salvação, redenção. Leia Hebreus capítulo 8, verso 1 ao 6. O que esse texto nos diz sobre como o santuário terrestre reflete o que Jesus está fazendo por nós agora no santuário celestial? Meus irmãozinhos, o livro de Hebreus, ele mostra que há um santuário no céu. Moisés falou que estava copiando um santuário que ele tinha visto. Hebreus fala, o santuário que Moisés... Não fala desse jeito, literalmente, tá? Hebreus fala que o santuário visto no céu por Moisés ainda está lá no céu. E que Jesus Cristo, como sacerdote, como sumo sacerdote, está administrando, ele está intercedendo, ele está operando, ministrando pessoalmente como nosso sacerdote, sumo sacerdote, lá no céu. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Não esqueça, essa foi a última lição do trimestre do inverno. Graças a Deus o inverno acabou. Graças a Deus estamos salvos. Você aceita essa palavra? Você está salvo em nome de Jesus, amém? Então o trimestre novo vai começar já no sábado agora. Lição que eu vou publicar na sexta-feira à noite. A história de Josué. Acabou a saga de Moisés e começa a saga de Josué. Venha conosco nessa grande jornada rumo a Canaã celestial, para conquistar a Canaã celestial. As dicas foram colocadas ali, na conquista da Canaã terrestre. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Só para constar, o autor da próxima lição é Barna Magyarosi. Eu gosto de decorar o nome dos autores da lição porque é importante. Essas pessoas, elas se dedicam um trimestre inteiro para nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é saber quem é, saber o nome dessas pessoas e o que eles fizeram na vida, ou o que fazem, porque alguns estão vivos ainda. Porque essa lição é feita um pouco antes de ser publicada. Então vamos ver quem é Barna Magyarosi. Desculpa, estou sem voz. Barna Magyarosi é PhD, secretário executivo da Divisão Inter-Europeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Comitê de Pesquisa Bíblica da mesma divisão. Ele iniciou seu serviço para a igreja como pastor no departamental na Associação do Sul da Transilvânia, Romênia, e depois atuou como professor de teologia e diretor na Universidade Andrews, na Romênia. Eu ia falar um comentário, agora lembrei. Este ano foi eleito a nova direção da igreja para o próximo quinquênio, 2026 a 2030. E um pastor brasileiro foi eleito como presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nunca tinha acontecido isso antes. Bye bye, muito obrigado pela
fineza da sua companhia. Eu já te abençoei, que Deus te abençoe, tá tudo bem.